Olá, piscianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para o amor, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? É uma leitura especial para o Dia dos Namorados e vamos ver como é que vocês estão aí, meus peixinhos. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Que chave é essa que abre o coração de peixes? Vamos lá. Quarenta e um. E 41 dá 5. 5 fala da carta do Papa, compromisso, lealdade. E tá nessa vibe, tá? As energias de frutificar, né? Tá, talvez exista aqui uma energia meio que geral da necessidade que as pessoas estão sentindo de frutificar, de criar vínculos, né, de sentir segurança, de buscar o sagrado. No caso aqui dessa carta, o 5 pode ser também esse aspecto do sagrado, tá? Existe aqui, claro, ela tem uma clave de sol aqui, né, então, de certa forma, a gente tem que dançar conforme a música, mas você é o musicista aqui, então... É você que tá dando esse ritmo, tá? A gente tem aqui uma moça que tá com o cabelo todo florido, no sentido, que mostra, né, um aspecto primaveril, de crescimento. E a gente tem uma escada que leva ali a uma casa, né? Então, que não é uma igreja, não parece, mas ela tem esse ar de igreja, porque o tipo de arquitetura leva a gente a buscar o céu, né? Esse tipo de arco, né? Esse tipo de arquitetura, automaticamente a gente olha para cima, né? Então, aqui eu quero um lar, né? Eu quero, eu diria até, agora me veio o Milor Fernandes, mais que um lar, uma perpendicular. Por quê? Porque eu quero olhar para cima, né? Exatamente isso, eu quero olhar para aquilo que é sagrado. Eu quero uma relação onde, sim, eu tenho o lar e tudo mais, mas eu também tenho o aspecto sagrado, que é o aspecto da alma de cada um, né? Porque sim, as pessoas, muitas vezes, no primeiro momento, é normal que tenha a questão física, normal, né? Não tem como a gente também falar, isso não é importante. É bem importante, até porque você vai ficar com alguém, mas isso não vai segurar ninguém, não é? A gente precisa ter o algo a mais, e é preciso explorar esse algo a mais, naquelas relações que já tem esse aspecto físico, né? Que de certa forma sempre começa com ele, não é? Para a maioria das pessoas, porque vai ter alguém que vai dizer que não, e eu acredito, às vezes tem, né? Tem pessoas que são diferentes, tá? Então a questão aqui, qual é a chave, né? Aí eu tenho um texto poético que eu fiz, né? Você tem que usar a clave certa. Eu tenho esse texto lá no meu Instagram, eu não sei se eu já coloquei aqui, eu não me lembro. E a clave é de sol. Então o segredo aqui é vocês usarem a mesma clave. Qual é a clave? Quem conhece música sabe que para você ler as partituras, você tem que saber que clave que é, porque senão você vai ler errado. É como se fosse uma referência, ok? A gente tem as 5 linhas, então aqui começa no do, ré, mi, fá, tá? Na clave de sol, na clave de fá é outro do ré, mi, fá ali, entende? É nesse sentido, tá? Então, você tem que usar a mesma clave. A chave é usar a mesma clave. A gente tem que dançar no mesmo ritmo, né? A gente tem que tocar a mesma música, tá? Nesse sentido, tá? Bem forte. Vocês são uma orquestra, ok? Até vou colocar isso aqui, vou anotar, porque depois eu tenho uns insights, mas eu não passo o vídeo de novo, porque, gente, eu não edito vídeo, não é a minha vibe. Eu gosto de ler tarô, né? E aqui vocês são uma orquestra, né? Usar a clave certa. Eu convido vocês a me seguirem lá no Instagram. Eu não costumo ficar fazendo isso, porque eu acho um saco quando eu vejo um vídeo que a pessoa fica falando demais. Vai lá, vai aqui, eu desligo. Mas aqui vai ser legal, porque eu acho que eu tenho 2 textos. Eu tenho um texto de Fernando Pessoa e eu tenho um texto que eu fiz, né? Sobre a gente se conhecer. Também isso vai ser legal, de repente para alguns vai ter algum insight, tá? Então a questão é vocês têm que usar aqui a mesma clave, né? Para vocês tocarem a mesma música,
né, dançarem no mesmo ritmo, nesse sentido, tá bom? Que legal que vocês acabaram saindo com uma energia de um texto que eu fiz. Teve uma época que eu estava muito inspirada, gente. Eu confesso que eu perdi um pouco essa minha inspiração. Alcachofra. Com paciência e tranquilidade você encontra vitalidade para eliminar mágoas do passado. É interessante que a alcachofra ela age bastante no fígado. E tem um professor que é um médico chinês aqui, né, que está no Brasil. Ele tem agora eu não lembro o nome do canal dele do YouTube. É bem bacana para quem gosta, tá? E na verdade, por exemplo, em inglês o fígado é porque a alcachofra trabalha bastante o fígado, tanto que a gente vê a mulherada tomando sem nenhum tipo de parcimônia, tomando aquelas cápsulas, né? Claro que comer alcachofra, beleza, né? Mas a questão é a seguinte, até porque é difícil achar alcachofra, né? Não é tão simples. Mas assim, a alcachofra ela trabalha no fígado. E o fígado em inglês se chama liver. E liver vem de live, né? De vida. Então assim, por isso que ele está dizendo aqui vitalidade. A vitalidade vem do fígado na medicina chinesa. E como é que a gente entope o fígado, né? Além, claro, da gente beber. Mas aí você não bebe nada, aí você tá com problema no seu fígado. Mágoas, né? Porque o fígado, a emoção do fígado é a raiva. Então pode ser que aqui a gente tenha que diluir estas mágoas, que, gente, é impossível a gente ter vivido e não ter sentido mágoa nenhuma. Deve ter, sempre tem as exceções, né? Mas eu acho assim, com o mínimo de comprometimento que você quer aqui, é como se aqui, quando você estava treinando essa dança, por exemplo, ou se você está treinando essa dança com alguém, lá na música, alguém pisasse no seu pé 20 vezes. Na primeira vez falou o que acontece, na segunda, mas aí você percebe que a pessoa não está envolvida com isso. Então, para quem já está numa relação, existe aqui uma certa mágoa que precisa ser dissipada, tá? Para que vocês possam recuperar. O chakra que ele atua aqui, só para falar, é o chakra terceiro, ele colocou aqui como aspecto puro, e o chakra é terceiro. O chakra terceiro o terceiro chakra, né? Ele está relacionado ao plexo solar, e ali no chakras, claro, ele também engloba o fígado, mas ele vai englobar ali a parte digestiva da gente. Então, digerir esta mágoa, né? Então, eu estou trazendo um pouco esse conhecimento da medicina chinesa. E claro, quando a gente se magoa demais, a gente cria, na verdade, a gente se corrói, né? Porque a mágoa corrói a gente. E aí o que acontece? A gente perde um pouco o nosso centro, que é o chakra, aqui, esse terceiro chakra, que dá o nosso centro, que dá a nossa autoconfiança. Então pode ser que aqui também eu preciso diluir essas mágoas, né? Exatamente para eu voltar a ter autoestima, autoconfiança nesta relação, em mim, né? Nesse sentido. Para quem tá sozinho ou sozinha, para você realmente conseguir dançar aqui com alguém direitinho, não ficar pisando no pé, você precisa estar focado, precisa ter vitalidade, né? Então, você precisa diluir essas mágoas, porque a pessoa tá aqui alguém tá com uma vibração super alta, então a pessoa tá dançando sim, tá, né? Tem uma energia muito alta e de repente você não tá conseguindo acompanhar, ou vice-versa, né? Alguém não tá conseguindo acompanhar peixes. Então, a chave aqui é também, né, diluir essas mágoas, né? Para que você encontre aqui o seu ritmo, tá? Ok, vamos pegar então as 9 cartas. Opa, virou uma aqui. Gente, virou de... Olha, eu fiz escorpião e virou o 3 de copas, sozinho. Eu acho bom, porque deve ser uma energia... Tá saindo bastante também, bem geral. Ou pode ser que muitos de vocês estejam se relacionando com escorpião, né? Também, tá bom? Pode ter algum tipo, ou você tem escorpião no mapa, alguma coisa assim. Mas o 3 de copas é uma celebração, entende? Pode ser uma festa de casamento, né? Mas é uma celebração que não é só a dois, né? É uma celebração com o todo, com o meu entorno, com a pessoa que eu amo. É muito importante aqui para peixes esse tipo de vibração, tá? 8 de paus, eu vou pegar todas as cartas e vou explicar. O 4 de espadas, o rei de copas, pô, e eu falei de escorpião, né? Claro que aqui pode ser alguém de peixes também, mas
pode ter realmente pessoas de escorpião envolvidas. 2 de espadas, ou ter esse aspecto de escorpião, o renascimento dessa relação, ganhar maturidade emocional com o rei de copas pra, né? Então, o único jeito da gente superar as mágoas é ter muita maturidade emocional. E maturidade emocional não é ser uma pessoa que não sente nada, é uma pessoa que continua sentindo, apesar de tudo, né? Ela entende, ela compreende, ela transmuta tudo aquilo, né? 2 de espadas aqui. Tô na corda bamba, essa sensação do 2 de espadas, eu gosto muito desse baralho com esse 2 de espadas, né? Que a vida é uma corda bamba mesmo, né? E essa haste que ela carrega é esse equilíbrio que a gente tem que manter entre o lado racional e emocional na relação. Às vezes a gente precisa ser um pouco racional também. Eu sei que para peixes isso é difícil, porque o sentir, ele toma conta, né? Ele te engloba, né? E a gente tem aqui um cavaleiro de copas. Uma notícia realmente, né? Um desenvolvimento emocional, uma notícia. Então, veja bem. A gente tem aqui, não saiu nenhum arcano maior. Então, o que depende? Depende de peixes. A leitura é de vocês, ok? Aqui não tem como falar que depende dos outros. Aqui não tem nenhuma força, assim, externa, não. Aqui é o seguinte. O 8 de paus está falando que você quer resgatar uma felicidade que você já teve. Se você tem uma relação, você quer resgatar aquela fase boa da relação. Tá bom? E para quem tá sozinho ou sozinha, vocês querem resgatar um momento feliz que você já teve num relacionamento. Você fala, pô, tudo bem, não deu certo aquilo lá, mas eu tenho tanta saudade de sentir o que eu sentia, não é? E é gostoso mesmo, né? Quando a gente ama, até a gente se magoar ou não dar certo, porque eu acho que quando não dá certo, sempre machuca um pouco, porque ninguém entra numa relação querendo que dê errado. Estamos falando de relações sérias, né? Óbvio. Porque aquelas que você tem uma noite nada mais, você não está esperando nada, né? Então, aqui tem essa vontade de retomar, tá? O que é uma alegria, essa celebração. Só que eu não sei aqui se vocês precisam, antes de começar a refletir bem, que pode perceber, ó, porque eu preciso ter um tempo para mim. Temos uma princesa aqui, mas olha só, ela tá dando um bercinho, né? Como se ela fosse uma criancinha, né? Eu tenho necessidade de voltar um pouco para as minhas raízes, encontrar um pouco o meu caminho, né? Eu já me estrepei no 3 de espadas, criei muitas expectativas e agora eu preciso dar um tempo, porque pode ser que você percebeu que você foi muito assim, como dizem, né? Maria vai com as outras, né? E aí quando eu falo assim, a gente se empolga com a circunstância, né? A gente nem viu direito como é que era a pessoa, se envolveu e foi indo, porque a circunstância era favorável. Mas eu sinto aqui um momento de grande reflexão. Então, eu sinto que, para quem está numa relação, se você está com peixes, por exemplo, né? O peixes vai querer um tempo aqui para... E esse tempo não é porque não quer ficar com você, precisa de um tempo para se resgatar, para inclusive até descansar, né? Para realmente voltar com mais equilíbrio e com mais maturidade emocional, tá? E eu acho que é peixes que faz isso, né? Tô lendo para peixe, imagino que peixe tem bastante essa característica, a não sei que vocês estejam lidando com outra pessoa de água. Aí pode ser um pouco dos dois, os dois resolvam que, olha, então a gente precisa, quando a gente voltar, estamos falando aqui de quem já tá numa relação, quando a gente voltar, a gente tem que voltar renovado, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Não dá para ser, sabe, um negócio louco, senão a gente cai essa corda, e essa corda, cair dessa corda, né? E aí a gente tá falando aqui de equilíbrio, dançar tá falando também de ritmo, e estar na corda é seguir um ritmo aqui, da própria corda, do próprio vento. Aqui não é você que decide, aqui você se adapta à circunstância, né? Eu sou péssima, uma vez colocaram aquelas cordas bamba, né, para andar em cima. Gente, é muito difícil. É muito difícil, parece fácil, né? Aliás, nem parece fácil, né? É bem difícil, porque não é você que decide, você tem que aprender a se adaptar àquele, né? A única coisa que você pode controlar é o seu corpo, mas tem a própria corda ali, né? E aí tem o ar, o mínimo ali de ar que bate, um vento, né? Ele já muda. Então você tem que aprender a se adaptar, tá? Aí sim vocês podem dar essa declaração, olha, vamos ficar juntos, não vamos ficar juntos. Tá? Mas é preciso ter muita consciência, por isso a necessidade do 4 de espadas. 4 de espadas pode servir também exatamente para eliminar, né, estas mágoas aqui, diluir aí essas tristezas, né? Eu falo mágoa é uma mistura de tristeza e raiva, né, frustração e tudo mais. Até porque também estamos falando de vitalidade, tem um certo cansaço
para peixes aqui, ou um cansaço com a relação, ou simplesmente um cansaço mesmo, né? Aí, um dos dois pode estar muito cansado, tá precisando, alguém que tá precisando de um tempo. Para quando voltar e disser assim, olha, eu quero estar nessa relação, vai dizer isso com equilíbrio, né? Tendo consciência da corda bamba, que é a vida e os relacionamentos, tá? E vai ter mais maturidade emocional para entender como é que eu vou conseguir resgatar essa felicidade. Agora, para quem tá sozinho ou sozinha, eu sinto que aqui você até encontra alguém, provavelmente num evento. Essa pessoa vai te lembrar de coisas muito legais. Provavelmente vocês podem até dançar juntos ou tem uma música que faça sentido para vocês, tá? Aqui, isso vai ser muito legal, eu acho, para quem tá sozinho ou sozinha. Vai ter algum tipo de evento, qualquer coisa assim. E alguma coisa vai renascer aí dentro de você. E aí você, quando voltar dessa festa e tal, você vai ter esse momento de olhar para dentro e falar, caramba, eu tinha até esquecido como, né, isso era bom e tal. E eu acredito que você vai vir, né, você vai tentar transformar aqui, eu sinto que você é pego de surpresa, porque existe aí, de repente você estava, né, tentando, claro, encontrar alguém e tudo mais, mas não estava conseguindo se conectar, exatamente por causa dessas mágoas, estava sem energia. Mas quando você vai para este evento, esta festa, que eu acho que tem música e dança aqui, né, então eu acredito que alguma coisa renasce dentro de você. Você volta para casa, vai pensar muito nisso, provavelmente a outra pessoa também, né? E aqui há uma retomada depois de uma comunicação. Pode ser que vocês levem um tempo entre, para quem tá sozinho ou sozinha, entre estar a ficar, pode até ser que vocês beijem aqui, né, alguém e tal, mas até depois ter o contato. Pode ser que exista esse frio na barriga e eu preciso só amadurecer essa ideia, ok? Eu tô dizendo aqui um tempo, no sentido que pode ser falar oi e tal, mas assim, o desenvolvimento da relação, ele leva um tempinho até que haja realmente uma declaração aqui, fala, oxa não, é difícil, hein? Opa, peixes, eu quero ficar com você. Ou peixes falam, né? Olha, eu tô lembrando até hoje lá, daquele dia, foi tão legal e tal. Tenho aqui um momento bastante especial. Tá bom? Queridos, um ótimo junho para vocês, né? Que vocês encontrem aí o amor, que esse coração seja aberto, né? Com essa clave certa aí. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.